repórter especial do jornal O Povo atualmente, sou cronista do jornal, escrevo a coluna das antigas aos domingos, né? Agora ela veio pro tom geral, fotografo o Cocó, o Parque do Cocó aqui na Sebastião de Abreu desde 2009, certo? Saíram dois cadernos sobre isso, vai virar um livro, finalmente vai virar um livro. Estou no Instagram com um projeto chamado Reportagens Afetivas, foram 365 imagens com textos. E agora eu estou no Florestas do Ceará, também uma imagem por dia do que tem de florestas no Ceará. O meu interesse, na verdade, são florestas urbanas. E a verdade de ser jornalismo é a extensão a extensão de um projeto que foi a Expedição Cocó, que eram 2 cadernos no jornal O Povo, né, Roadside, tá? E eu queria dar vazão a isso nas redes sociais. Eu transformei o meu Instagram nesse projeto. Não posso levar para um caderno de cultura, eu como repórter, eu como editor, simplesmente o meu gosto. O caderno de cultura não é questão de gosto, é questão de que assuntos relevantes dentro do que a gente chama de cultura, dentro do que a gente enquadrou de jornalismo cultural, vão interessar para o leitor. Para que eu saia, para que eu me distancie, certo? Dessa questão do meu gosto pessoal, da minha vivência pessoal, eu tenho que misturar essa minha vivência, essa minha experiência com as múltiplas experiências que eu tenho na cidade. Eu vou falar do caso do Videarte. Há uma tendência que os cadernos de cultura fiquem a cara do editor que passa no momento. É inevitável que isso aconteça, mas quanto mais plural esse editor for, porque no meu caso, eu fui editor em 2000 do caderno do Videarte, certo? Eu vinha da editoria de cidades, eu vinha de 5 anos, 6 anos como chefe de reportagem, editor, repórter de cidade. Então eu trazia uma carga muito grande da editoria de cidade. Então eu levei muita coisa do cotidiano para lá, mas a pauta não pode ser só o que eu penso. Então eu não posso partir do meu gosto simplesmente. Então é parte da pauta, independente do que seja. Eu acho que essa caixa, jornalismo cultural, é velha, certo? Ela é ultrapassada. Eu não acho que você cunhe mais esse nome dessa editoria, jornalismo cultural ou editoria de cultura. O que é cultura? Cultura pode ser o que a minha avó aprendeu lá no Maranguape, o que meu avô fez e pescou lá no Camusim, certo? O que eu fiz ou deixei de fazer no Porangabuçu. Cultura é tudo, é esse caldo onde a gente é experimentado, onde a gente experiencia, onde a gente é a cidade, certo? É essa cidade polifônica. Então eu não sei, depois de muito tempo, o que é mesmo jornalismo cultural? É eu falar de literatura, só de literatura, isso é cultura? É eu falar só de cultura popular, que a gente separa essas duas coisas, né? É a cultura erudita e a cultura popular, né? Como se o Beethoven fosse mais importante que o Patativa. Quem é mais importante, Beethoven ou Patativa? Essa caixinha de jornalismo cultural, eu acho que ela está quebrada, como se quebraram todas as caixinhas que você tinha com as redes sociais. As redes sociais acabaram quebrando tudo que foi de caixa, de fronteira que a gente tinha dentro das divisões hierárquicas dentro do jornal. Elas permanecem, certo? Elas continuam, elas estão aí, mas elas não são, elas não têm mais firmeza. Como é que eu resolvo isso hoje dentro do jornalismo? Dentro dos cadernos de cultura, ditos de cultura? Na verdade você não tem mais caderno de cultura, você tem caderno de variedades, você tem de A a Z dentro dos cadernos, pelo menos era para ter, é mais ou menos essa a proposta. Mas hoje você não tem, é ultrapassado esse termo, eu acho, esse termo jornalismo cultural, certo? O que é jornalismo cultural? O que é mesmo? Certo? É só literatura, é fazer crônica, é entrevistar os grandes escritores, essa é a cultura de elite, é uma cultura que eu não consigo chegar no que o Bom Jardim produz de cultura,
certo? Por que o que está no Bom Jardim não entra num caderno como videoarte, como segundo caderno, ou como a Ilustrada, ou Ilustríssimo, certo? Então acho que o termo jornalismo cultural, acho que ele está um pouco passado. Com a história da internet, a internet quebrou uma porrada de fronteiras, certo? A internet determina o fim dos donos. O dono da fotografia acabou, né? E aí acabaram outros donos. O dono do cinema acabou. Tem gente fazendo cinema dentro do quintal de casa ou dentro do banheiro de casa. Você estourou todas essas fronteiras, certo? Isso aqui eu estou falando da internet. E essa internet, logicamente, influencia a nossa vida cotidiana. E influencia, claro, uma redação. Nós que haja uma crise. De tempos em tempos, você tem uma virada e o jornalismo, o jornalismo se refaz dentro dessas estruturas. O jornalismo ele continua o mesmo, que ele é um contador, ele está para contar histórias, ele está para reportar, ele está para fazer reportagem, ele está para contar sobre o cotidiano, isso continua. Agora essas fronteirinhas que dividem o jornalismo, que segmentaram o jornalismo, certo? A gente vive sempre um drama de como vão ser essas fronteiras a partir de certa história. A gente vive a revolução digital. Os jornais passaram a ter uma extensão na internet, não é? Os portais são o quê? É a extensão desse papel alargado. O papel alargado não cabe tudo, na internet eu consigo colocar tudo. Só que o jornalismo ainda não encontrou, certo? Ainda não encontrou um jeito, uma fórmula de fazer isso. E as pessoas que não tinham acesso à grande mídia, que reclamavam que não tinham entrada nessa grande mídia, passaram a produzir os seus próprios conteúdos. E como é que o jornal se apropria disso? O jornal ainda está descobrindo. Os jornais ainda estão descobrindo. Para eu me manter, eu posso estar publicando o Blockbuster? Posso. Posso estar noticiando ele de maneira factual e de maneira analítica. Como é que eu vou não noticiar um conteúdo como Os Vingadores, né? Eu não vou noticiar isso e as pessoas enlouquecem em torno disso, e a indústria norte-americana, sem nenhum preconceito, a indústria norte-americana faz toda uma propaganda em cima disso. Ela não traz, é só o filme, não é? Ela está dentro de uma plataforma que eles estão chamando de transmídia. Os jornais impressos podem ignorar isso aí. Os jornais mais antigos, eles têm de dar, né? Isso também é de interesse público. Mas eu posso dar isso de maneira factual e também de maneira analítica. Eu posso estar emitindo matéria e posso estar fazendo crítica do cinema, crítica do filme, crítica do que está sendo produzido, do que foi produzido, do que é. Certo? Que tipo de conteúdo a indústria cinematográfica norte-americana está dando para o consumidor. Certo? Eu posso exercitar isso aqui. E é isso que os jornais mais ou menos fazem. Certo? Sempre me envolvi de uma maneira muito visceral, de uma maneira muito orgânica, certo? E assim, e outra coisa, eu entendo que jornalista não é artista. Jornalista, ele é um agente de cidadania, certo? Ele está dentro da cidade para contribuir para a mudança de cotidianos, para melhor, certo? E não é isso, não é melhor, melhor para você. Isso não, é melhor para uma porrada de gente que eu nem conheço. É para minha mãe, é para a vizinha, é para o fulano de tal que mora lá no Bom Jardim, que eu não sei quem é. Quando eu faço uma matéria de dengue, batendo, quando eu faço uma matéria sobre o surto de sarampo, por que eu estou fazendo isso? Né? Para quem é que está se beneficiando com isso? É a cidade. E qual é o instrumento que eu uso para isso? É o jornalismo. Certo? É o jornalismo que vai contribuir para essas discussões,
que vai contribuir para a mudança dos cotidianos das cidades. Tinha uma senhora lá, que eu achava que era viúva, sentei do lado dela, eu estava de crachá, e aí comecei a entrevistá-la, né? E você, um velório, você cobrir um velório, você mais observa do que entrevista. Aí me sentei com ela e a gente foi conversando ali devagar, ela assim, assado, não sei o que, filho, blá blá. E aí lá pelo final da história, depois de uns, sei lá, uns 10 minutos com ela, eu disse quantos anos ele tinha de rádio. Aí ela pegou e disse assim, rádio? Aí eu disse, sim, o radialista. Ele disse, não meu filho, o enterro do radialista era na outra porta. Aí eu também, muito envergonhadamente, mas querendo rir, né? Mas eu só fui dizer, oh, meus pesos, me desculpe, pelo amor de Deus, pá. Aí fui pra lá, aí eu olhei o morto, ele tava lá com uns algodãozinhos lá, era ele mesmo. Aí uma senhora que tava lá me puxou, sentou e ela mesmo foi dizendo, começou a falar, ele era isso, blá, 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 foi falar. Ok. Mas aí, quando eu ia saindo do velório, aí umas velhinhas me pegaram pela mão, aí disseram, vem cá, vem cá. Aí eu digo, diga. Aí ela disse, o que foi que você ouviu dela? Eu digo, não, a esposa do radialista disse, não, ela é a outra. Certo? Não bote nada dela aqui, você não bota nada dela. Vou chamar o irmão dele, vai me pro setor, escreva aí. Aí eu me fiz de conta que tá, depois não, certo? Não bote nada do que ela disse. Eu digo, aí foi embora. Então essa é uma das histórias loucas, que eu troquei os defuntos, mas eu botei o que a mulher disse, que era a mulher dele, né? Não tinha nada a ver com a briga em família ali. Momento marcante, tem grandes reportagens que eu participei, junto com outros jornalistas daqui, como o caso dos acidentes dos aviões da base aérea do Chavantes. Foi uma reportagem, foi em 2000, certo? Foi uma série de matérias, eu, Dante, Cláudio, certo? Emerson. Foi uma série de matérias, a gente terminou ganhando um prêmio ESSO, certo? Os cadernos da Inquisição, a trilogia da Inquisição, que a gente estudou a chegada dos judeus aqui no Ceará, né? E como a Inquisição se fez aqui, se havia bruxas ou não havia bruxas, né? Quem eram as nossas bruxas, quem eram as nossas bruxas. Então eu tinha participei de um grande momento, o caso França e várias outras matérias. Eu acho que sempre a última matéria que eu faço, eu acho que é a melhor que eu faço. Sinceramente, até agora, no jornalismo eu tive mais prazer do que desprazer. Dizem que os cães veem coisas do Moura Campos, Titãs, Baião de Dois com Ovo, Cidade dos Anjos, natação, fazer mais e mais reportagens. A Fátima Cidade, que é jornalista, é minha esposa, minha companheira, ela é uma grande inspiração dentro do jornalismo, alegria, sem preconceito. Tire todos os preconceitos para ser jornalista, certo? Você só consegue ser um jornalista alargado se você estiver fora de todos os preconceitos. Eu não sei fazer música! Eu não sei cantar as músicas que faço!